20 anos atrás, a guerra no Afeganistão acabou. Perdão, 20 anos atrás, a guerra no Afeganistão começou, a maior guerra dos Estados Unidos na história. Esse número mais do que dobrou do que achavam que era possível. Nenhuma nação fez algo como nós fizemos em nossa história. Apenas os Estados Unidos teve a capacidade e o poder para fazer isso, e a força para fazer isso. A parte extraordinária dessa missão foi mostrar a coragem altruísta dos nossos militares e diplomatas e profissionais dos serviços de inteligência. Durante semanas, eles arriscaram suas vidas para proteger seus cidadãos e para proteger afegãos que trabalharam conosco, cidadãos que entraram em aviões para deixarem seu país. E eles fizeram isso enfrentando multidões para sair do país. E eles fizeram isso sabendo que os terroristas do Estado Islâmico cá estavam procurando aqueles, estavam infiltrados em meio à multidão. Ainda assim, homens e mulheres entre os militares dos Estados Unidos e do corpo diplomático fizeram seu serviço e fizeram muito bem. Arriscaram suas vidas, não para ganho profissional, mas para servir outros. Não em uma missão de guerra, mas em uma missão de misericórdia. 20 militares se feriram nessa missão. 13 perderam suas vidas. Eu estive na base aérea de Dover para a transferência digna deles. Nós estivemos com suas famílias e dissemos que nós nunca. E eu disse a eles que nunca esqueceremos isso. Em abril, eu tomei a decisão de acabar com essa guerra. Como parte dessa decisão, nós estabelecemos a data de 31 de agosto para a retirada das forças. E nós contávamos com a ajuda de milhares de soldados da Força Militar afegã, mas eles nos abandonaram seus postos. Essa premissa de que o governo nos ajudaria mostrou que não era perfeita. Mas eu pedi que as nossas equipes estivessem preparadas para qualquer eventualidade. Foi o que fizemos. Então, estávamos prontos quando as forças afegãs, depois de 2 décadas, depois de perder milhares de seus homens, não se mantiveram como todos esperavam. Nós estávamos prontos quando as pessoas do Afeganistão, colapsaram e o presidente deixou o país, deixando um rastro de corrupção e deixando o país para o inimigo conhecido, o Talibã, aumentando o risco ainda maior para os militares americanos, os nossos aliados e o nosso pessoal. E como resultado, cidadãos que estavam no país deveriam ser retirados até 31 de agosto, assim como aliados, parceiros e afegãos que trabalharam conosco e que lutaram ao nosso lado por 20 anos. Eu autorizei que 6.000 militares fossem a Cabul para assegurar a segurança no aeroporto. Como o general Mackenzie disse, esta é a maneira como a missão foi projetada. Ela foi projetada para trabalhar sob muito estresse, sob ataque. E foi isso que aconteceu. Desde março, nós falamos 19 vezes de alertas que haviam contra americanos. E isso começou em março. Depois que começamos o processo de retirada, 17 dias atrás, nós conseguimos aumentar o alcance dessa análise e conseguimos retirar 5.000 americanos que gostariam de ficar no Afeganistão, mas tiveram de sair. Nossa operação com aliados permitiu a retirada de mais de 5.500 americanos e milhares de diplomatas e cidadãos de outros países que estavam conosco e entraram nessa luta quando entramos no país para pegar Osama Bin Laden.
Nós conseguimos retirar mais de 2.000 pessoas das embaixadas, milhares de intérpretes e tradutores e outros prestadores de serviço que ajudaram os norte-americanos e aliados. Acreditamos que ainda de 100 a 130 americanos ainda estejam no país. E alguns deles pretendem sair. Alguns são residentes que estão no país há muito tempo e que decidiram ficar no país porque suas famílias continuarão ali. A questão é que 90% dos norte-americanos que estavam no Afeganistão e quiseram sair, saíram. Aqueles que ainda permanecem, para os norte-americanos que ainda permanecem, nós não temos um prazo final. Eles sairão se quiserem sair, e nós conseguiremos tirá-los de lá. O secretário de Estado, Antony Blinken, está liderando o esforço diplomático para permitir uma passagem segura para norte-americanos, para cidadãos estrangeiros que queiram sair do Afeganistão. Ontem, o Conselho de Segurança das Nações Unidas passou uma resolução deixando uma mensagem clara de que o Talibã deve cumprir as suas promessas de liberdade de viagem, a liberdade de deixar o país. Juntos, estamos com mais de 100 países para assegurar que o Talibã cumpra esse compromisso. E isso inclui um esforço no Afeganistão de reabrir o aeroporto, assim, permitindo a saída daqueles que querem sair, através do aeroporto Hamid Karzai, e dando assistência às pessoas do Afeganistão. O Talibã fez compromissos públicos, falou na televisão, no rádio, em todo o Afeganistão, e disse que a passagem daqueles que querem sair do país, incluindo aqueles que trabalharam junto com os norte-americanos, foi um compromisso feito. Nós temos uma moeda de troca para ver que esses compromissos sejam mantidos. 31 de agosto não foi um prazo arbitrário. Ele foi feito para salvar vidas americanas. Meu antecessor, o ex-presidente, fez um acordo com o Talibã para retirar os militares norte-americanos até o dia 1º de maio, meses após a minha posse. Isso incluiu nenhum requisito de que o Talibã trabalhasse de forma cooperativa com o governo afegão, mas autorizava a saída de 5.000 prisioneiros no ano passado, incluindo alguns dos comandantes do Talibã, entre eles aquele que acaba de assumir o controle do Afeganistão. Na época em que assumiu o poder, o Talibã estava numa posição militar a mais forte desde 2001, controlando ou contestando áreas do país de metade do país. Se nós tivéssemos mantido essa data de 1º de maio, o Talibã não atacaria nenhum militar. Mas se nós ficássemos, todas as apostas estavam na mesa. Então, nós tomamos uma decisão simples. Ou manter o compromisso do último governo e sair do Afeganistão, ou dizer que estávamos saindo e comprometer mais dezenas de milhares de militares voltando a uma guerra. Esta foi a escolha real entre deixar o país ou aumentar a guerra. Eu não gostaria mesmo de aumentar essa guerra sem fim. E eu não vou também estender uma saída sem fim. A saída de terminar de deixar através do aeroporto de Cabul foi uma recomendação feita pelos meus conselheiros militares e civis, o secretário de Estado, o secretário de Defesa, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas e todos os chefes militares e os comandantes no local. A recomendação deles foi que a maneira mais segura, a maneira certa de assegurar a saída de todos do país era não continuar com 6.000 militares no país em perigo. E ao longo de 17 dias, nós operamos em Cabul depois que o Talibã chegou ao poder.
Nós fizemos um esforço 24 horas por dia para tirar todo o americano que tivesse a oportunidade de sair. Nós trabalhamos ininterruptamente, falando, contatando, conversando, em alguns casos, estando juntos e conduzindo efetivamente americanos no aeroporto. Mais de 5.500 americanos saíram do país. E para aqueles que permanecem, nós faremos acordos para que eles saiam caso eles queiram sair do país. Quanto aos afegãos, nós e nossos parceiros conseguimos retirar mais de 120 mil pessoas do país. Nenhuma outra força já conseguiu fazer isso em um país. E nós continuaremos a trabalhar para mais pessoas saiam do país se estiverem sob risco. Então, estamos longe de ter acabado. Por ora, eu peço a todos os norte-americanos que se juntem a mim em oração para os militares, diplomatas, pessoas do serviço de inteligência que estiveram nessa missão de misericórdia em Cabul, sob tremendo risco e com resultados sem precedentes, sem paralelos. Uma missão aérea que conseguiu tirar dezenas de milhares de pessoas e uma rede de voluntários, veteranos que ajudaram na retirada das pessoas, guiando-as ao aeroporto e permitindo que elas recebessem apoio ao longo do caminho. Nós continuaremos contando com a ajuda deles. Nós precisamos de sua ajuda e precisamos da ajuda de todos que oferecem ou que oferecerão ajuda aos afegãos que estão agora em todo o mundo, incluindo nos Estados Unidos, e nós os agradecemos. Eu assumo responsabilidade pela decisão. Alguns dirão que essa retirada deveria ter começado mais cedo. Será que isso não poderia ter sido feito de uma maneira mais organizada? Eu discordo respeitosamente. Imaginem se nós tivéssemos começado essa retirada em junho ou julho, trazendo milhares de militares americanos e trazendo mais de 100 mil pessoas em meio a uma guerra civil. Ainda assim, seria uma correria ao aeroporto. E ainda assim, seria muito difícil e perigoso. Seria uma missão muito perigosa. A questão é que não há uma retirada ao final de uma guerra da qual você possa sair sem essa complexidade, sem esse desafio e as ameaças que enfrentamos. Não há. Aqueles que dizem nós deveríamos ter ficado indefinidamente por anos, eles perguntam, por que nós não continuamos fazendo o que fazemos? Por que temos de mudar alguma coisa? O fato é que tudo mudou. Meu antecessor fez um acordo com o Talibã. E quando eu assumi o governo, nós tínhamos um prazo, 1º de maio. O Talibã já sabia que essa data estava vindo e tínhamos duas escolhas. Manter o acordo do governo anterior ou estender para termos mais tempo para as pessoas saírem. Ou enviar milhares de militares e aumentar ainda a escala dessa guerra. Aqueles que querem uma terceira década de guerra no Afeganistão, eu digo, qual é o interesse nacional vital nesta guerra? Na minha visão, nós só tínhamos uma meta, que é que o Afeganistão não fosse usada como uma base para terroristas atacarem o nosso país. Vocês se lembram por que entramos no Afeganistão pela primeira vez? Porque nós fomos atacados por Osama Bin Laden e a Al-Qaeda em 11 de setembro de 2001. E à época eles estavam baseados no Afeganistão. Nós conseguimos capturar Bin Laden em 2011, em 2 de maio de 2011. Mais de uma década depois, e a Al-Qaeda foi destruída. Eu peço respeitosamente que vocês se façam essa pergunta. Se tivéssemos sido atacados em 2001, 11 de setembro de 2001, a partir do Iêmen e não do Afeganistão, será que teríamos entrado em guerra com o Afeganistão?
Mesmo que se o Talibã, mesmo pelo o fato de que o Talibã controlava o país no Afeganistão na época. Sim, a resposta, vocês sabem, é não. Nós não tínhamos interesse no Afeganistão a não ser atacar aqueles que estavam ameaçando os Estados Unidos e os cidadãos americanos. Nós conseguimos cumprir essa meta há quase uma década, há mais de uma década, na verdade, e ainda ficamos mais uma década. Portanto, era hora de acabar com esta guerra. Este é um novo mundo. Essa ameaça terrorista, ela fez metástases além do Afeganistão. Temos o grupo Al-Shabaab na Somália, o Al-Qaeda se infiltrou na Síria, na Península Arábica, o Estado Islâmico criou califados na Síria e no Iraque e conseguiu montar afiliados na África e na Ásia. Acho que a obrigação fundamental de um presidente, em minha opinião, é defender os Estados Unidos, proteger e defender, não só de ameaças como aquelas que sofremos em 2001, mas também as de 2021 e de amanhã. Esse é o princípio que guia minhas decisões em relação ao Afeganistão. Eu simplesmente não acredito que a segurança dos Estados Unidos está nas mãos de milhares de americanos e de pagar bilhões de dólares, gastar bilhões de dólares no Afeganistão. Mas sei também que se a ameaça terrorista permanecer com sua natureza má, ela deve ser combatida. Ela foi expandida e passou para outros países. Então, nossa estratégia também precisa mudar. Nós manteremos a guerra contra o terror no Afeganistão e nos outros países. Nós só não precisamos lutar numa guerra nesses locais para fazer isso. Vamos aumentar as nossas capacidades para lidar com as forças que temos no local. Nós mostramos essa capacidade na semana passada. Nós conseguimos atacar o Estado Islâmico K remotamente, usando um drone. Horas depois deles terem nos atacado e matado 13 dos nossos homens. Estado Islâmico, nós ainda não acabamos com vocês, com a nossa conversa com vocês. Como comandante em chefe, eu sei que a nossa segurança está em uma missão, uma estratégia que é focada e que é dura para acabar com essas ameaças. Isso é do nosso interesse nacional. E aqui está um ponto crítico para entender isso. O mundo está mudando. Nós estamos numa competição muito séria com a China. Nós estamos lidando com desafios em vários frontes com a Rússia. Nós estamos sofrendo com ataques cibernéticos e temos que ser competitivos para lidar com esses desafios no século XXI. E nós podemos fazer as duas coisas: lutar contra o terrorismo e encarar os novos desafios e as novas ameaças ao nosso país. Não há nada que a Rússia e que a China gostariam de ter mais nesse cenário competitivo, que é ter nosso país envolvido em mais uma década no Afeganistão. Então, conforme viramos essa página, nossa política de relações exteriores, nós precisamos aprender com os nossos erros. Eu acredito que há dois erros fundamentais nisso. Quando nós mantivemos missões, nós temos de ter objetivos e depois de cumpri-los, precisamos avaliá-los. E precisamos estar focados nos interesses de segurança nacional dos Estados Unidos da América. Essa decisão em relação ao Afeganistão não se trata apenas do Afeganistão. Ela se trata de operações militares que tentam refazer as forças em outros países. Nós
Nós lutamos numa contra-insurgência, lutamos na construção de país, tentamos criar uma democracia unida no país, algo que nunca havia sido feito em séculos do Afeganistão. Nós somos com essa mentalidade e enviamos grandes tropas, um grande número de militares, com a intenção de trazê-los em segurança de volta para casa. E eu gostaria de deixar bem claro, aqueles que desejam o mal à América, aos Estados Unidos, aqueles que desejam o mal aos nossos aliados, os Estados Unidos nunca irão descansar. Nós não perdoamos e nós não esquecemos. Nós os caçaremos até o final da terra e faremos com que vocês paguem um preço. E eu quero ser claro. Nós continuaremos apoiando os afegãos através da diplomacia, da ajuda humanitária internacional e continuaremos forçando esses esforços diplomáticos para trazer estabilidade ao país. E vamos continuar lidando com as crises do país, especialmente para meninas e para o mundo, como fazemos em qualquer país do mundo, com meninas e com mulheres. E os direitos humanos são centrais na nossa política externa, mas a maneira de fazer isso não é através de esforços militares sem fim, e sim de um apoio conjunto para as nações. Meus caros norte-americanos, a guerra no Afeganistão acabou. Eu sou o quarto presidente que encarou a questão de quando e como acabar com esta guerra. Quando eu estava concorrendo à presidência, eu fiz um compromisso com o povo americano de que eu acabaria com essa guerra. Hoje, eu honro esse compromisso. Já era hora de ser honesto com o povo americano novamente. Nós não podemos mais manter essa missão. Depois de 20 anos de guerra no Afeganistão, eu me recuso a mandar outra geração de filhos e filhas para lutar numa guerra que deveria ter terminado há muito tempo. Depois de mais de 2 trilhões de dólares gastos no país, os custos chegarão, estimados por universidades, chegarão a mais de 3 milhões nos próximos anos, por causa de 2 décadas. Sim, o povo... 3 milhões de um gasto por dia nos próximos anos. E ainda assim, mesmo tirando as forças e tudo, ainda gastando 150 milhões de dólares por dia, eu me recuso a continuar numa guerra que não está mais a serviço e ao interesse nacional do nosso povo. E, acima de tudo, depois de 800 norte-americanos terem servido no Afeganistão, terem viajado ao país, pessoas corajosas, honradas, depois de 20 mil feridos e mais de 2.400 que morreram, incluindo os 13 que morreram agora. Eu me recuso a outra guerra no Afeganistão, a continuar em outra guerra. Somos uma nação que está há muito tempo em guerra. Há 20 anos, hoje, nós... Pessoas que nasceram há 20 anos não sabem, não conhecem um dia de paz nesse país. Portanto, nós queremos algo que traga pouco risco para os militares e as pessoas não entendem que nós colocamos 1% desse país vestindo uniforme e prontos para defender a nossa nação. Talvez porque meu filho, Beau Biden, serviu no Iraque antes disso. Talvez porque o que eu vi ao longo desses anos, como senador, vice-presidente, como presidente, viajando nesses países, muitos nossos veteranos e suas famílias já passaram pelos piores momentos. Destacamento após destacamento, meses, anos após, perdendo aniversários, cadeiras vazias nas mesas de jantar nas férias, problemas financeiros, divórcios,
perda de membros, estresse pós-traumático. Nós vimos essas lutas, muitos têm ao voltarem para casa. Nós vimos o peso nas famílias e vemos também o peso nas famílias que não têm mais alguém. Vemos isso nos sobreviventes. O custo da guerra, eles irão carregar por todas as suas vidas. Muito tragicamente, que nós vimos em estatísticas chocantes de que as guerras nunca serão algo de pouco risco e pouco custo. 18 veteranos, em média, morrem por suicídio a cada dia nos Estados Unidos. Não em nenhum país no exterior, aqui nos Estados Unidos. Não há nada de baixo custo e de baixo risco para uma guerra. É hora de acabar com a guerra no Afeganistão. Depois de 20 anos de sacrifício, de dor, é hora de olhar para o futuro, não para o passado. O futuro que é mais seguro. O futuro que honra aqueles que serviram e aquilo que o presidente Lincoln dizia que era a última medida de devoção. Eu dou a eles, estou com eles com todo o meu coração. Eu acredito que é a decisão certa, a decisão inteligente e a melhor decisão para os Estados Unidos. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus os abençoe e que Deus proteja os nossos militares.